lá, dando sequência ao estudo da ciência espiritual da criação, vai ser o 44. Antes de começar o segundo plano, vamos recordar um pouco o primeiro plano. Primeiro plano, as centelhas vem do Criador, tudo vem do Criador, né? Através do nosso Sol, que é o trono nas 7 encruzilhadas, é construído os 7 principais tronos ou orixás, porque não são só eles. E eles, cada um deles tem a sua hierarquia, portanto, é muito mais do que isso. E tem outros também, além deles, principais. Eu estou observando aqui que tem... Ah, tá. É que tem uma lagartixa, aquelas lagartixas pequenininhas, parece um jacarezinho. Jacaré. Ela não se mexia, eu pensei que ela estava morta. Está vivinha. É neném ainda, adolescente. Bom, então, eles irradiam, né, a centelha, que é um fator. Esse fator, ou centelha, é mais atraído por uma delas, a qual lhe dará a identidade para o resto da vida, para toda a eternidade. Mas esse futuro ser, ele tem que passar pelas outras ondas, pelos outros fatores e pelas ondas dos fatores, dos tronos. O futuro ser ainda é inconsciente. No primeiro plano, é inconsciente. Ele não sabe que existe. Já está sendo preparadinho. E foi explicado que na 7ª onda, que esse ser fica envolto num tipo, uma coisa transparente. Aí, quando ele já fica envolto, aí ele fica numa forma ovoide. Então, ele aí passa, né? Deixa eu ver se confere aqui. Ele passa para o segundo plano. Faltou falar que o trono que ele foi atraído, ele formará um cordão que ligará esse ser que está aqui, ó. Ele vai no mental, vai ligar o cordão, o mental dele vai ser ligada aqui. E aí vai formar a ancestralidade como se fosse um DNA, mas espiritual, né? DNA. Que é um código. E que nós somos conhecidos até pelos extraterrestres, pelo nosso código, né? Aqui vai gerar um código naquele momento, gera um código. Porque o universo é matemática, tá? Aí ele vai passar, depois disso, tá? Ele vai passar pelas outras ondas e fica prontinho, né?
Aí ele vai ter um envoltório que o permitirá passar para a segunda fase da vida, ou seja, o segundo plano da vida. Porque ficou saturado das centelhas dos tronos, ficou prontinho, e aí pronto para outro, para a evolução. Isso é evolução. Mas antes, ontem à noite, eu comecei a pensar nesse estudo e encontrei uma lacuna, ou seja, um espaço que não está bem encaixado, né? O quebra-cabeça. Porque é o seguinte, o pai, mãe, criador, e eu não tenho a quem perguntar. O pai, mãe, criador, vou chamar a atenção de vocês, porque de repente vocês até podem saber, né? Ele gera tudo, ele está sempre colocando as partículas, porque tudo que existe no universo é ocasionado do início de uma que se atrai por outras e é o início, né? Mas tudo que tem no universo é feito pelas partículas e pelos tronos, né? Pelas partículas. Bom, então a gente sabe que a criação começa num planeta, aqui da Terra são 7 principais. Em outros planetas pode ser mais tronos ou menos tronos. Então, esses tronos ficam irradiando a partícula. Ora, de onde veio essa partícula? De onde veio esse fator? Veio do Criador. Mas então, ou esqueceram de dizer porque de onde vêm essas partículas que os tronos começam a irradiar para se formar um futuro ser. A gente sabe que tudo vem do Criador, então a gente diz, vem do Criador. Mas então, falta um detalhe. Ele joga as partículas dele aleatoriamente, assim, porque eu já vi aqui, mas alguns anos atrás, a primeira vez eu vi, num outro bairro que eu morava, e eu fiquei tão agoniada que eu pensei que eu estava ruim da vista e fui para a rua para ver se eu estava enxergando bem, né? Vi tudo enevoado e depois uma formação no espaço que estava mais escuro entre um vão de uma porta, eu vi caramba, não estou sabendo fazer. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, tá. Assim. Mais ou menos isso, mas era como se fosse um tapete. Eu vi essas formas geométricas que eu nem sabia que eram formas geométricas, eu nem sabia que no espaço tinha essas formas, mas não sei o significado. E eu colocava a minha mão para ver, era fininho, era como se fosse assim uma fumacinha, isso aqui, uma fumacinha, mas enorme, era de cima até embaixo tudo preenchido. Aconteceu isso várias vezes. Aquilo já era me preparando para meu futuro estudo, né? Só podia ser porque eu não sei por que apareceu isso. Agora, eu ficava assim, parecia com uma sonolência, começava a ver tudo enevoado. Hoje a minha vista aqui ela é embaçada, eu vejo as coisas enevoadas com essa vista. Mas naquela ocasião não, aquilo apareceu, aquela visão enevoada veio, né? Não era de mim, veio. Então, eu vi isso. Não seria as partículas do Criador, isso, porque isso aí era aqueles tipo tapete de formas geométricas, né? Que eu vi aqui. Nós podemos estar dentro dessa geometria, né? Eu sei. Eu só conseguia ver
Por exemplo, eu estou aqui, estou olhando para lá, então tem um vão de uma porta e está escuro porque a luz não está acesa. Então, por exemplo, eu poderia ver ali, já que eu não conseguiria ver, entende? É assim. Então, essa partícula fica zanzando no ar, é essa a minha dúvida. Ela fica zanzando no ar, ela fica para lá, para cá, para lá, porque quando foi a formação do planeta, elas ficavam zanzando uma para outra, uma com a outra, uma com a outra. E aí, por isso que eu não acredito muito nessa informação que veio, que diz que a Terra, os Sírios trouxeram a Terra para cá. Não, francamente. A criação é assim, é o que acontece com os planetas. O que os extraterrestres podem fazer é trazer, através de energias, né, trazer aquelas partículas para se formar o planeta ali. Se a explicação fosse essa, eu acreditaria. Mas, de outra maneira, é como também informaram que tem planetas quadrados. Mais uma vez, eu estudando antes de vir fazer o vídeo, mais uma vez está ali. Por isso, os planetas são redondos, dá lá o motivo. Então, planeta quadrado, se existe planeta quadrado, então não foi o Criador que fez, não foi Deus, mas sim os engenheiros cósmicos, né? Extraterrestres, porque ele diz todo o planeta é redondo. Bom, então era isso que eu queria comentar com vocês. E vocês pensem nisso, mas que tudo vem do Criador, vem, mas eu não sei, é esse detalhe, né? Se essa partícula que o trono irradiou, porque ele joga fatores, ou seria um dos fatores que ele joga que a onda magnética iria então imantá-lo. Pois é, falta alguma coisa mais explicadinho, né, ali. Mas, de qualquer maneira, isso aqui é verdade e vamos continuar estudando. Vamos, então, ao segundo plano. Então, o ser foi, no primeiro plano, na sétima onda, foi a última onda, né? E os seres já vêm com uma qualidade do Criador primordial através de um dos orixás, como eu já expliquei, né? Que será no futuro ser e é uma individualização. Que pode ser uma qualidade da fé, do amor, do conhecimento, da evolução, da geração, da justiça, da lei. E aí o primeiro plano acaba na sétima onda. Então, os seres que foram preparados no primeiro plano são conduzidos ao segundo plano, que é o plano essencial da vida, ou o plano virginal. Essa fase é chamada de virginal porque os futuros seres serão alimentados por essências puras, né? Essências. Os seres absorverão até que a centelha, quer dizer, a partícula ou fator, né? Centelha diáfana, que ainda são, torne-se parecida com um casulo ou ovoide. Essas essências vão se acumulando dentro da centelha, o fator, né? E ocupa todo o espaço interno, até preenchê-la por completo e circundá-la, dando-lhe a forma ovalada. Vão acumulando
até formarem uma casca protetora na centelha viva. Agora vamos explicar de uma outra maneira, né? Muito bem. Então, o ser está ali prontinho. Então, ele fala aqui. Os seres absorverão até que a centelha diáfana, que ainda são. Afinal, o que é isso, né? Diáfana. A centelha é transparente. Foi dito no primeiro plano que ela tem uma forma. Ela já foi imantada e tal, e tem uma forma, que é uma estrela, só que eu vou fazer uma estrela como eu sei fazer, porque as estrelas de cada trono, elas são diferentes, tem pequenas diferenças entre elas. Então, bom, fazer assim que é melhor. Então, aqui tá aquela centelha pequenininha que pulsa, ela pulsa. Antes dela ser imantada, a centelha, ela pulsa. E ela tem a forma de uma estrela. E o que é diáfana? Porque ela é transparente, a gente vê. A gente não, nós não vemos. Os seres que não estão em forma material, estudam e vêm, eles vêm. Aqui pulsa. Pulsa, apaga e acende, apaga e acende, apaga. O Sol pulsa, mas ele não apaga e acende. A centelha apaga e acende. Então, vamos lá. Prestem atenção, porque agora, quanto mais passa o estudo, ele vai, né, ficando assim, acho que mais complicado, né? E se a pessoa não viu os vídeos anteriores, vai ficar boiando. Tem que ver os outros. Então, ainda são, apesar de ter uma estrela, ainda é parecido com o casulo. Ainda tem uma forma meio ovalada. Quer dizer, a estrela deve ser assim mais comprido, né? Deve ser assim, mais assim. Tá? Se eu ainda continuar ovalada, a estrela não pode ser assim, né? Gordinha. Ela tem que ser mais assim. Porque ainda não está na forma ainda total que ela tem que ter. Então, eu vou repetir. Os seres que foram preparados no primeiro plano são conduzidos ao segundo plano, que é o essencial. Essa fase é chamada de virginal, porque os futuros seres serão alimentados por essências. Os seres absorverão até que a centelha diáfora, transparente, que ainda são, torna-se parecida com um casulo ou ovoide. Casulo e ovoide, mesma coisa. Porque o casulo geralmente tem aquela forma ovoide, né? Por exemplo, a traça está dentro de um casulo. E ela tem assim é mais comprido, né? Mas a lagarta, antes de ser lagarta, ela está dentro de um casulo. Um casulo ou ovoide. Essas essências vão se acumulando dentro da centelha e ocupa todo o espaço interno, dentro, né? Até preenchê-la por completo e circundá-la, dando-lhe a forma ovalada.
vão acumulando até formarem uma casca protetora na centelha viva. Os futuros seres que são fatorados o quê? São os fatores que vieram dos tronos, né? Os futuros seres que são fatorados, magnetizados e qualificados com uma qualidade divina, assumem a aparência de pequeninas estrelas, o que eu falei anteriormente. Então, quando ele sai do primeiro plano, quando é magnetizado e já recebeu aquela qualidade que o identificará para o resto da vida, para a eternidade, more ele na Terra, more ele vai morar lá depois de Vênus ou em Saturno, ele terá sempre essa identidade. O DNA dele será sempre o mesmo. Estará sempre ligado a esse trono, porque tudo é um, tudo está ligado. É esse trono em que ele se sentiu atraído. Aí, quando está tudo preparadinho, ela ganha uma forma de estrela. Conforme o formato da estrela, por exemplo, essa, ela assim, pode ser assim, mas que estrela mais esquisita, né? Vou fazer esses três tipos, né? Conforme o tipo de cada estrela, ou essa, cada uma delas, elas são diferentes, certo? Então, conforme o formato, indicará qual o trono ou qual a identidade daquele futuro ser, qual o trono que irradiou aquele futuro ser. Ou seja, ele se atraiu, ele passa por todos os tronos, mas esse foi, vamos ser o primeiro, né? Primeiro, pronto. O primeiro que botou lá o carimbo, pronto, esse aqui é meu, né? Esse aqui é meu, ele gostou de mim, então esse é meu filho, pronto. Então é carimbado com a estrela do trono, porque o trono que o irradiou, ele tem uma estrela na sua composição dele, daquela luz que ele é um ser de luz, é um globo de luz, mas tem uma estrela. Um trono pode ter essa estrela, o outro trono pode ter essa, o outro trono pode ter, eles são 7, né? Então, cada um tem uma estrela diferente uma da outra. E essa é a identidade do trono, e o filho que herdou terá a mesma estrela do pai, né? Que é o trono que o irradiou no começo. Muito bem. Cada trono possui uma estrela que o identifica e assim sabe-se a onda fatoral a que está ligado. Porque depois dessa irradiação que eles emitem o fator, a onda é fabricada, o fator fabrica a própria onda, né? E pela onda se identifica também o trono, né? Cada trono possui uma estrela e eu fiz o desenho das ondas do primeiro plano, lembra? Então, até pelas ondas se identifica qual foi o trono, ou pela estrela em que a pequena centelha ainda inconsciente recebeu. Tá? Cada trono possui uma estrela que o identifica e assim sabe-se a onda fatoral a que está ligado e o fator que está irradiando e a qualidade a que está imantando ou irradiando para o futuro ser que ainda é inconsciente.
As estrelas dos tronos são irradiadoras de ondas vivas e divinas, saturadas de fator que está enviando continuamente a todos os seres que vivem sob sua irradiação viva e divina. Portanto, esse ser será para toda a vida sendo irradiado por esse trono, por essas ondas do trono. Então, fazer aqui o trono. Um dos tronos, e ele tem aqui uma estrela. Um outro trono. Certo? Os tronos do Criador que estão assentados. E tem uma coisa na Bíblia que diz assim, estão assentados à direita, à esquerda. A maioria do que está escrito na Bíblia é em código, que a gente não entende nada. É como diz que o batismo, não é que Jesus Cristo tenha sido batizado, mas foi interpretado assim, e hoje se batiza na água as crianças, pensando que estão sendo batizadas. Mas não. Aquilo é um código, é sentido figurado. É renascer, o ser renasce novamente, quer dizer, ele se volta para as leis divinas, ele se volta para o amor incondicional, então ele renasce. Quis dizer mais ou menos isso. Só um instantinho, que eu vou ver aqui. Bom, então, os seres irradiados, no segundo plano, são estrelinhas pequeninas e pulsam. A onda fatoral do trono projeta-se até o mental do ser que está sendo regido por um trono. Então, aqui sai a onda. O ser está aqui. Então, esse ser aqui, ele vai ter estrela igual a essa. O mental dele, o mental. O mental, que é o que a gente chama hoje espírito, né? Que é o mental superior, né? Nós temos o mental inferior também. Então, a onda, o seu cordão que o liga, e as ondas estão vindo. Agora, vou botar uma onda... Umas são retas, outras são curvas, né? Não sou gênio, então não guardo, eu tenho que ir lá ver a onda que corresponde ao trono Ogum, ao trono Xangô. Então, para a gente não perder tempo, também é só ver os vídeos anteriores, tá? Então, o ser vai ter essa estrela igualzinha no mental dele. Tá aqui, já está preparadinho, já está ficando preparado, mas continua inconsciente. Indicará aí um clarividente, se conseguisse ver a parte sutil nossa, ele veria essa estrela, ou essa em nós. Todos nós temos. Eu nem sei se é isso que chamam mercado,
Mas diz que o Merkaba está a 20 centímetros fora do nosso corpo, que o Merkaba é feito uma estrela. O Merkaba é aquela pintura, aquele desenho do... Acho que é o Leonardo da Vinci, né? Acho que é que tem um homem assim, aberto, com os braços abertos, e ele fez aquela estrela, né? Em cima ou no fundo. Aquilo é um Merkaba. Eu não sei se seria isso, aquele desenho, aquela pintura, aquilo é um código, é uma informação. Mas na época tinha que ficar calado, ele só projetou. Bom, então cada trono possui uma estrela que o identifica e assim sabe-se a onda fatoral a que está ligado, né? E o fator que está irradiando. E a qualidade a que está imantando ou irradiando para o futuro ser que ainda é inconsciente. As estrelas dos tronos são irradiadoras, de ondas vivas e divinas, saturadas de fator que estão enviando continuamente em todos os seres que vivem debaixo, né? Debaixo de suas irradiações vivas e divinas. Os seres irradiados no segundo plano são estrelinhas pequeninas e pulsam. A onda fatoral do trono projeta-se até o mental do ser que está sendo regido por esse trono. Penetra o alcançando a estrelinha. O anima, o mantém vivo, alimenta-o continuamente, não permitindo que em nenhum momento corra o risco de parar de pulsar. Então, ele está alimentando, ele está pulsando, tá? Pulsa. Apaga, aqui no caso é apaga e acende, apaga e acende. Ele pulsa, pulsa. Essa estrela está protegida pela casca essencial. Ou revestimento cristalino, que foi formada pela cristalização das essências absorvidas quando vieram no segundo plano da vida. Estou aqui procurando mais, mas eu lembro, não sei onde é que eu anotei. Cristalizar. Cristalização, vamos dizer, é uma espécie de transformação, né? Porque a irradiação da essência, ela preencheu aqui e foi formando uma casca ao redor para proteger o mental desse futuro ser. Então, ela, vamos dizer, ela veio de uma forma muito sutil e depois, com outro tipo, vamos dizer, se autotransformou num outro tipo de energia, um pouco mais densa, para proteger, né? Formando um escudo, uma proteção aqui dessa estrela. E ligada, eu botei a ligação errada, a ligação é na estrela. E o cordão, a onda e o cordão, né? Isso é um cordão que fica ligado para sempre.
No primeiro plano, o ser era uma centelha, com o formato de uma estrela que piscava, né? Agora ele mostra como uma bola ovalada. Ele continua com aquela estrela lá, mas se mostra assim agora, que acende e apaga, porque o que está acende e apaga, acende e apaga. Ele se mostra assim, mas a estrela está lá, certo? Ele se mostra uma bola ovalada que acende e apaga em intervalos regulares, mostrando dentro dela os nítidos contornos de uma estrela. Então, quando ela acende, ela mostra a estrela. Quando ela apaga, fica apagado. Esse mental, porque isso já é um mental, tá? O ovoide, ou mental, ao acender-se, ele devolve e irradia as essências que não usou. Olha que interessante. Então, ele está com excesso de essências. Então, ele passa a jogar para fora. Ele irradia. Essas essências que ele está colocando para fora vão ser alguma coisa, porque tudo se multiplica. A criação não para. Os fatores do Criador se automultiplicam. Tá? Então, quando ela acende, ela devolve e irradia as essências que não usou. Quando apaga, ela absorve as essências. Então, quando ela apaga, ela está com fome, vai lá, quer o alimento, que é as essências, né? Quando ela está de estômago cheio, o prato ainda deixa no prato, né? Não come tudo. Explicando de outra maneira, né? Então é assim, ela absorve, o que não usa, ela expele, joga para fora, e quando ela apaga, já está precisando do alimento, né? Das ondas, então ela aí absorve. Então joga, tá, movimento. Esse movimento, eles dizem que é semelhante ao coração, tá? É semelhante àquele bater. Se a qualidade original desse futuro ser for ordenadora, que corresponde ao trono Ogum, ou Orixá Ogum, no plano essencial, então, sua natureza ordenadora será qualificada e se tornará ordenadora de alguma coisa. Surgem natureza ordenadora da fé, ele pode ser um ordenador da fé, ou do amor, ou do conhecimento, ou outras, né? Diferenciando os seres e qualificando-os, individualizando-os, vão assumindo uma identidade. Agora, para ele ser... Então, ele foi... Isso é um exemplo, hein? Então, ele foi ordenado por Ogum, né? Então, o ordenador é ordem, colocando as coisas em ordem. Então, se ele, por outro lado, ele for também irradiado pelo conhecimento, ele será um ordenador do conhecimento. Isso é um exemplo, né? Continuando aqui.
porque está explicado em que todos esses tronos têm hierarquia. Então, vai depender da irradiação de outro trono dessa hierarquia. Ele vai ser um ordenador, de qualquer maneira, mas vai depender. Lembram que lá nos primeiros vídeos foi dado uma tabelinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que ele vai passar e vai se atrair por um desses tronos. E o trono, ele tem dualidade. O trono é feminino e masculino. Tem um outro, a outra parte dele tem uma outra denominação, né? E que ele tem que passar depois, como se fosse uma tabelinha, todos eles têm isso. Então, há uma hierarquia aqui. E cada hierarquia tem a sua denominação e a sua função. A denominação é conforme a função deles. Bom, agora, eles falam aqui uma explicação. Como é que você vai sair do segundo plano? Depois ele volta aqui para explicar ainda as coisas do segundo plano. Mas eles fizeram aqui introduziram, né? Introduziram algo sobre o terceiro plano para explicar melhor as coisas, né? Então, dizem assim, conduzido, quando esse ser está prontinho no segundo plano da vida, que é o essencial, ele é conduzido ao terceiro plano da vida, que é o elemental da vida. É quando um disco se forma ao redor do ser, que ainda é um mental pulsante, pulsa, né? E ainda inconsciente de si e da realidade essencial, onde está vivendo e desdobra sua genética divina. Esse disco diáfano e o que é diáfano, depois eu vou explicar. Esse disco diáfano, ao redor do mental do ser, assemelha-se ao planeta Saturno e seus anéis coloridos, formados por poeira cósmica. Bom, então vamos lá. Então, se forma no mental um disco. Então, vamos lá. Então, esse disco é como se fosse várias dimensões. Ele não é um disco só uma coisa. Ele tem várias vibrações. E por que é que esse disco é diáfano? O que é diáfano? Porque ele é transparente. Ele deixa passar a luz.
Um clarividente, olhando o mental da pessoa, ele vai ver esse disco e ele vê o disco e vê a estrela. Por quê? Porque ele é transparente. É como se fosse um vidro, né? Esse disco transparente é o campo eletromagnético do ser, ainda muito sutil, pois é formado por ondas virgens, ou seja, ondas puras, saturadas de essências que estão se cristalizando, quer dizer, tomando uma forma, e vai formando um campo protetor da estrela viva, que é em si a forma do DNA divino que deu origem ao ser, quando a parte masculina e feminina de um fator se fundiram, originando o ser. Então, precisa um fator com outro fator, é aquela coisa que eu disse que eu não sei, que eu tenho assim, tá meio estranho de onde vêm os fatores, né? Eu sei que vem do Criador, mas será que eles estão assim boiando no espaço? Então, eles dizem um fator feminino e um fator masculino se atraem. Então, esse pode ter uma forma assim e esse pode ter uma forma redonda. Um masculino e um feminino se atraem, se juntam. Aí começa a criação, certo? Aí começa o primeiro plano, os tronos, etc, etc, né? Eles se fundem, né? Eles é como se, quer dizer, eles se fundem, uma geometria se funde com a outra e aí vai formando o que tem que ser formado, né? Então vamos lá, estrela. Está dentro, né? Como se fosse um casulo, né? E o disco aqui no mental. O mental é aqui. Então, vou botar aqui em cima em vez de botar aqui, né? Ou eu posso botar aqui. Sei. Botar aqui, né? Mas aqui, aí você não vai ver a estrela. Vou botar aqui. Não. Vai ser diferente. Pronto. Fica melhor assim. É difícil, né? Representar, né? Então, ele não é bem redondo. O disco é ovalado. Então, vamos fazer certo. Vamos fazer certo. E aí, ele é ovalado. Agora ficou. Agora ficou. Bom, o disco ovalado e em cada círculo, ó, um círculo, outro, tem mais, né? Tem que botar mais. Isso aí tá pouco, né? Cada círculo tem uma cor diferente.
Aqui pode ser verde, amarelo, azul. Então, eles dão um exemplo assim. Bom, se o ser que já foi qualificado, já passou pelo primeiro plano, está no essencial, tal, já foi qualificado. E a cor correspondente a esse trono, o orixá, é um azul, é Ogum, né? Ogum. Então, a estrela, essa estrela, é um azul escuro. Portanto, a cor dele é diferente das outras. É um azul escuro. Se após ele for irradiado com uma determinada essência de um determinado trono, se o primeiro círculo for um azul claro, ele mostrará que o ser é um ordenador da geração, ou seja, da criatividade. Aqui ele é azul escuro de Ogum, mas ele foi também imantado por outra, né? Que corresponde à criatividade. Se ele continua, ele foi irradiado pelo azul escuro, mas aqui não foi o azul claro, mas sim a cor verde, o primeiro círculo verde. Então, ele será um ordenador do conhecimento. Se amarelo, ordenador da mobilidade e das direções da evolução. Agora eu vou pegar no livro para ler direto aqui. 134. Tá tão fraca. Então, se for verde, então é um ordenador do conhecimento e do raciocínio. Se aquele primeiro círculo, independente do azul escuro, se for roxo, azul escuro, roxo, será um ordenador da evolução e do saber das consciências. Mas se for amarelo, será um ordenador da mobilidade e das direções da evolução. Mas se aqui for vermelho, e continua ali o azul escuro, mas se for vermelho aqui, será um ordenador da justiça e dos procedimentos dos seres. Mas se for dourado, será um ordenador da fé, da religiosidade dos seres. Se for rosa, será um ordenador das agregações e concepções da vida. Então, agora ele dá uma tabelinha das cores das essências. Então, como é que vocês vão saber? Vocês têm que saber a cor do trono ou do Oxum, como já foi, né, explicado, do Iemanjá, da Oxóssi, né? Falando isso para vocês entenderem melhor. Então, ali, aquela estrela, ali, ela vai ter sempre aquela cor para o resto da vida, até a eternidade. Ela não vai mudar de cor porque ela foi irradiada por aquele trono em que ela se sentiu atraída. Aí vem
o segundo processo, né, o segundo plano, o segundo processo da evolução, que é essencial, que o ser vai ganhar uma essência. Aí, no final de eles trabalharem nesse ser, vai aparecer esse disco. E conforme a cor do primeiro círculo, que eu não sei se eu devo contar o primeiro círculo aqui ou aqui, né, também. Estou fazendo aqui que é mais fácil, né? Não sei. É porque a gente não coloca muito os detalhes, né? Então, o primeiro círculo talvez seja aqui, né? Ele pode ser amarelo, ele pode ser vermelho, ele pode ser azul. Aí vai depender do que esse ser, do comportamento desse ser. Ele vai ser um ser voltado mais para a fé? Ele vai ser voltado mais para o conhecimento? Etc, etc. Então, eles dão eu tenho que voltar um pouco atrás para vocês, senão vai dar maior confusão aqui. Falei na hierarquia, certo? Então, porque é da primeira vez que eu li, eu realmente não entendi muito bem. Agora, esse livro é a segunda vez, né, que eu estou lendo. Mas esse livro, acho que é para ler mais vezes. Porque quanto mais vezes, aí você vai assimilando e aí você vai entender mais, vai ver até mais coisas do que até não tinha entendido, né? Ou explicado, né? Essência ordenadora. Então, há uma hierarquia. Então, aquele Ogum irradiou. Isso é um exemplo, que podia ser Iemanjá, podia ser outro. É um exemplo, gente. Então, aquele Ogum em que o ser se atraiu. Então, ele tem uma hierarquia. Uma das hierarquias é o Ogum essencial, que não teve nada a ver com o outro Ogum, ou trono, né? Ogum, trono ou orixá, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Essência ordenadora, azul escuro ou branco é Ogum, é o Ogum essencial. A essência geradora, azul claro, é a Iemanjá essencial. Tem aquela primeira Iemanjá, depois tem a hierarquia. Uma das hierarquias é essa. Essência evolutiva, roxa, é o Obaluayê essencial. Essas cores todas são das essências, hein? Não confundir com as outras. Essência direcionadora é amarela, corresponde a Yansan essencial. Essência congregadora, dourada ou branca, pertence ao Oxalá essencial. Essência equilibradora, vermelho vivo, é de Xangô essencial. Essência agregadora, rosa, pertence ao Oxum essencial. A essência expansionista, verde, pertence ao Oxóssi essencial. No centro de Umbanda, costuma falar do Oxóssi, está nas matas, né? Ele tem a cor verde. A essência de Oxóssi é verde. Essa hierarquia do Oxóssi é verde.
A essência consumidora, laranja ou cobre, é de oroína, essencial. Essência decantadora, tem a cor lilás, pertence a nanã buruquê, essencial. Essência desmagnetizadora, branco ou prata, pertence a lugunã, essencial. A essência paralisadora, que é o roxo escuro, é omulu, essencial. Essência concentradora, cor magenta, que eu não sei que cor é essa, pertence ao obá, essencial. E a essência diluidora, furta-cor, que eu também não sei que cor é essa. Furta-cor, que pertence ao chumaré, essencial. Aí tem a cor das essências e dos orixás virginais, que são os tronos essenciais do Criador primordial. Se observando a estrela da vida de um ser virginal, pela sua forma e cor, sabemos qual é a sua qualidade divina e sua natureza íntima. E observando o primeiro círculo colorido ao redor do ovoide, então é esse o primeiro, esse aqui, ao redor, deve ser esse. Que ele ainda é, sabemos qual é o trono essencial que qualificou sua qualidade original. E, no nosso exemplo, o tornou ordenador de alguma coisa. Fé, amor, etc. Saibam que, olhando o diáfano disco eletromagnético de um ser virginal, podemos descobrir onde seus próximos estágios evolutivos se processarão. Pois se a estrela é azul escura e o primeiro círculo colorido é verde, ele é um ordenador do conhecimento e será atraído à dimensão básica elemental vegetal, regida pelo divino trono elemental do conhecimento, que é o Oxóssi na Umbanda. Tem a denominação de Oxóssi. Oxóssi, aqui no caso, elemental, né? Se o segundo círculo for dourado, então, após amadurecer na dimensão básica, elemental, vegetal, aí será atraído pelo magnetismo da dimensão dual cristalina, onde desenvolverá sua religiosidade e será um ser ordenador do conhecimento religioso da fé. Aí eles falam, esperamos que tenham entendido o que aqui revelamos, pois um médium clarividente bem instruído poderá penetrar visualmente os níveis mais internos do disco eletromagnético mental de uma pessoa e ver tanto sua estrela viva da vida quanto os diáfanos círculos coloridos ao redor dela, mostrando toda a sua evolução. Agora,
Resta saber se a nossa evolução, quando nesse estágio, vai passar por todos esses círculos, né? É isso que eu estou achando. Não, falta alguma coisa para explicar um pouco mais, né? Aí eu não sei. Esse disco mental diáfano é um mistério, pois visto do seu lado de cima, cada faixa se mostra de uma cor, e visto do seu lado de baixo, vemos outras cores, perfazendo um total de 7 cores em cima e 7 cores embaixo, perfazendo 14 cores. Elas são sempre sobrepostas e da mesma largura. Com isso, ficamos sabendo qual orixá regeu a pessoa pelo alto e qual regeu por baixo, formando os dois polos de uma irradiação viva, vertical. Qualquer pessoa, independente de sua raça, cor, religião, possui esse disco diáfano transparente, tá? Que um clarividente pode ver e descrever, inclusive a cor mais interna e original de sua estrela da vida. Deixa eu ver o que é que eu anotei aqui. Noutros planetas, os filhos dos orixás, ou dos tronos, têm estrelas diferentes do que as estrelas aqui da Terra. Deste planeta aqui, elas têm outras formas. Portanto, os tronos. Aqui a gente deduz o quê? Que os tronos que fizeram este planeta e as vidas neste planeta e continuam fazendo e continuam irradiando para que a gente continue vivendo, né? Porque a ligação entre eles e cada um de nós é diferente, são outros tronos, então, né? Não são os mesmos tronos da Terra que fizeram, por exemplo, Vênus, não é o mesmo trono que fez Saturno, não são os mesmos tronos que fizeram Plutão e os outros planetas que estão por aí. Porque cada criação de um planeta diferente, o Criador manda um Sol. Aqui é o das 7 encruzilhadas, mas no outro planeta pode ser o Sol das 4 encruzilhadas, no outro pode ser das 12 encruzilhadas, vai depender, né? Depender do que for determinado. Se for 12 encruzilhadas, vai ter 12 orixás. Se for o Sol das 4 encruzilhadas, vai ter 4 orixás para aquela criação. Então, a gente deduz que o Criador, cada vez que ele manda as partículas fazerem um novo planeta, ele manda também fazer um Sol, né? Para construir, cria um Sol, e cria o Sol, cria novos tronos ou novos orixás. Lá no outro planeta não vai ter. Se tiver centro espírita no outro planeta, não vai se chamar orixá. Vai ter outro nome correspondente à língua lá daquele planeta, certo?
quando disserem que espíritos foram criados como somos hoje, é mentira. Tudo segue uma sequência conforme a vontade do Criador. Tudo segue uma evolução. É uma sequência. Começa pelo fator, que é a partículazinha, vai indo, até chegar aqui. Quando chega ao ser humano, há uma outra fase de evolução até a gente chegar lá em outras dimensões superiores. Aqui na Terra, no plano natural da vida, temos 77 dimensões naturais que abrigam bilhões, não é milhões, é bilhões de seres que estão evoluindo rumo ao plano mental da vida, no qual a mente comanda tudo e tudo eles conseguem realizar. Cristo, nas cartas de Cristo, ele não fala mental, ele fala consciência universal. Bom, então vamos lá. Estão evoluindo rumo ao plano mental da vida, no qual a mente comanda tudo e tudo eles conseguem realizar, pois nele estão as ondas mentais que movimentam as energias vivas do Criador. O ser que evolui e não encarna mais, ele tem dentro dele essas energias, e é o disco, né? Então, ele sabe já movimentar aquelas energias, então sabe como criar. Como criar ou como impedir, né, alguma coisa que está prejudicando algo também. Um ser nessa dimensão, do plano mental, assemelha-se a uma enorme estrela que brilha tão intensa que mal podemos fixar os olhos nesse ser, senão podemos ficar cegos momentaneamente, pois sua luz é penetrante. O ser que vive no plano mental repete-se, pois no plano essencial ele também não tinha um corpo. Era tão somente um mental, mas o seu mental era inconsciente. No plano mental, ele é hiperconsciente. Ele só precisa da sua mente para tudo realizar e não necessita de mais nada. Então, vou lhes dar exemplo. Deixa eu só marcar aqui o livro. Página aqui, pronto. Vou dar um exemplo. Dos extraterrestres. Quando o que nós chamamos de extraterrestres foram seres também iguais a gente que evoluíram. Alguns têm um poder tão grande mental de criação que eles não precisam de naves materiais. Eles mesmos fabricam a nave deles, lógico, com as energias correspondentes à nave. Fica uma matéria tipo gelatinosa, não é material. E eles, quando não necessitam mais das naves,
aquilo desmancha e fica no espaço, quer dizer, tudo é aproveitado, eles não estragam as coisas. Eles podem criar e desmanchar. Eles viram novamente partículas. Se os milagres de Jesus foram verdadeiros, porque tem muita invenção, né? Muita invenção, até na Bíblia, ele usou as energias correspondentes. Isso é ciência. Isso não é milagre. Milagre. Ciência pura. Por quê? Ele já estava numa fase tão evoluída que ele sabia. Se é verdade que ele transformou a água em vinho, ele simplesmente usou os conhecimentos científicos que ele já tinha, que ele veio lá de um outro planeta, e transformou a água em vinho. E hoje nós sabemos que toda a bebida alcoólica tem larvas astrais. Mas era costume, né? Naquela época, eles beberem o vinho e foram pedir a Jesus, ele não podia dizer que não. Muitos conhecimentos que ele tinha não foi possível também transmitir às pessoas, porque elas iam rir na cara dele. Até hoje, quando você diz para uma pessoa, agora não como mais carne, não, agora sou vegetariana, eu sou 90% vegetariana, porque às vezes até tenho que comer, eu saio e o meu organismo fica tindo, aí fica rindo. Se você não mata uma barata que está lá no quintal e alguém vê, fica rindo na tua cara, porque não entende que aquilo é um ser vivo. E eu não necessito matar. Aquilo é da criação do Criador. Aquilo também já foi uma partícula. Evoluiu para aquela coisa lá. Mas se ela não está me perturbando dentro de onde eu moro, se não vai sujar nada, ruir nada, por que matar? É que teve um problema aqui, numa caixa de esgoto, e olha, mas cada barata é assim. E eu só fazia assim, porque barata adora subir na perna da gente, né? Não sei por quê. E ele matava a barata, e ela matava. Matava, aflito. E a senhora não mata barata. E eu, nenhuma nem outra. Eu calei, aí saí de fininho, fui me embora. Eu digo, deixa lá, ele quer matar as baratas, mata. Livre-arbítrio, né? Tem que obedecer ao livre-arbítrio. Não vou falar nada nem ele vai entender. Não mata, deixa aí. Não vai entender. Então, eu estava preocupada que elas podiam subir pela área, que eu moro no primeiro andar, e ir lá para a minha área, né? Lá dentro. Aí eu fiquei preocupada, porque às vezes aparecem umasinhas aqui. Então, a pessoa... Então, as pessoas precisam saber sobre a criação do Criador. Eu estou fazendo essa série, mas está indo para poucas pessoas, né? Porque isso é ciência pura. Genética é ciência. E é preciso saber que tudo vem do Criador, então a gente tem que respeitar. Não podemos matar os animais, não podemos caçar, matar por matar, porque eles terão a evolução deles, eles serão futuros seres elementais e depois serão humanos. Agora, se um animal te ataca e você vai ter que se defender, né? Aí, se você tem essa chance e até mata o animal, ninguém vai te condenar por isso, né? Mas sem motivo, o bichinho está passando, eu já vi muitas vezes, o bichinho está passando na rua, está quietinho, o cachorro, dá um pontapé, até criança dando pontapé em pombo. Eu lembro que aqui mesmo no bairro, uns anos atrás, e ele ia atrás dos pombos ver onde tinha que era para continuar. Isso faz vida, né? Ele aí me viu assim, eu botei aquela cara, sabe, de monstro para ele. Só fiz isso. Ele sentiu, ele ficou assim meio invocado.
Era transmitindo com quem diz, o que você está fazendo, né? Aí ele refreou um pouco, refreou. Mas aí esquece, aí quando encontrar outros homens, vai dar pontapé. É dizer, machuca o bicho por dentro, o bicho vai ficar lá cheio de dor até morrer. Pode demorar dias e dias até morrer, porque um pontapé, a pele é muito fina, de um pássaro, de um pombo, de uma ave, né? Então, mas é porque os pais são iguais. Se o pai concorda, não fala, para com isso, não fala, é porque os pais são iguais, né? E é isso. Então, senhores, qual é a finalidade da vida? Muitas pessoas perguntam. A finalidade da vida é aprender a amar para ser um ser evoluído e chegar a ser um ser somente mental, com muita luz, a ponto dos outros não poder olhar para você, né? De muita luz. E sermos criadores. E aí esse ser, sim, é capaz de criar um planeta. Mas, naturalmente, que ele não vai dizer assim, eu quero um planeta. Ele vai ter que usar as partículas do Criador, né? As energias. Mas, geralmente é mais de uma consciência. Eles não fazem eles sozinhos. Então, por exemplo, ele pode pedir a um outro mental superior para ajudar a fazer o que ele quer fazer. Se o que ele quer fazer não for contrária às leis divinas, ele terá o livre-arbítrio de fazer. Deus, o Criador, ele faz as pessoas para evoluir por etapas. E ele quer que todos nós sejamos unidos, não só espiritualmente, que temos cordões unidos uns aos outros, ao planeta, à galáxia, ao orixá, né? ao trono, ao sol. Mas ele quer que todos sejamos unidos com outros seres, unidos no amor incondicional, que a gente ame, porque esses seres de luz, isso não existe sexo. Por exemplo, quando uma partícula feminina ou masculina, mas não existe sexo ali. Muita gente vai pensar, eles transaram, a partícula transou? Não. Ela é feminina e ela é masculina. Se funde. Há planetas em que eles fazem seres assim, se fundem, se amam assim, porque gostam do outro, se fundem e ali nasce um ser que depois acho que vai ter que levar lá para o laboratório e tal. Mas nasce um negócio lá sutil, um espírito, não sei bem, mas tem isso. Mas não sei bem como é que é o processo. Eu sei que um se atrai pelo outro. Aí a energia de um funde com o outro, e ali no meio vai nascer uma coisa lá. Tá? Mas o resto eu não sei. Bom, então, esse segundo plano da vida essencial vai continuar, não acabou não. Tem muita coisa para falar neste segundo plano, ok? Preparem-se. Então, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham um bom estudo. E é aquilo que eu digo, mesmo que a gente não entenda muito, sabe? A gente já fica com uma noção muito grande que quando a gente se encarnar e se a gente tiver a sorte de ir para um lugar que a gente possa estudar, porque tem colônias que têm universidades, tem escolas, e aí você já vai com uma bagagem grande de conhecimento. Aí você vai lembrar, agora que eu entendi aquele negócio
que eu vi um vídeo uma vez lá na Terra, na terceira dimensão na Terra, não estava entendendo, agora eu estou entendendo. É assim. Pois é, senhores. Então, obrigada por tudo, paz e luz.